Pois é, a lâmpada tá em cima da madeira e reflete pra cima a luz. Pois é. Falta a Samboda e a Lina. A Ilina tá aí, mas a Lina não. Um pouco mais pra baixo. Cadê as meninas? Gente, tá frio. Será que elas não... Tá muito frio. Ah, tá. Alguém disse pra gente ir iniciando. Ah, era tu? É eu. Tá, mas e a Samboda e a... Bom, não queria que retomassem elas. Parece como, por que né? que aparece? Pois é. Porque eu sou administradora também, talvez. Acho que é meu celular, meio louco. Eu vou mandar... Não, mas elas estão no grupo ali. Elas... Aqui, agora sim. A Samboda. Falta a Lina. Tá. Bom, vamos retomando então, né? Falta só a Lina, pelo que eu... Apego e solução. Então, podemos talvez entrar numa segunda rodada, tá? Fiquem à vontade para vir intervindo, mas eu queria também, eu e a Didi, irmos trazendo tudo que foi apontado para vocês, irmos, né, detalhando nessas questões que foram trazidas, tá? Então, em primeiro lugar, né, o Baba começa ressaltando a devoção como nosso grande tesouro, né, a ponto dele dizer que a gente deveria rogar a Suprema Consciência exatamente para que, né, o nosso maior pedido, nosso maior e talvez praticamente nosso único pedido à Suprema Consciência deveria ser esse, né, que a Suprema que ela nos afaste de nós os obstáculos à devoção, né? Mas o maior obstáculo, como a Samboda disse, o maior obstáculo à devoção seria, na perspectiva de Baba, o desajuste com o mundo externo, né? Esse desajuste externo. E talvez, né, quando eu até ouvi a Samboda, mais quando eu ouvi a Samboda do que quando eu li, eu percebi, nossa, me veio, pelo menos, não sei se isso vai fazer sentido para vocês, mas que esse desajuste externo, agora a Lina está chegando também, esse desajuste externo talvez tenha um efeito dentro de nós muito de ressentimento. E me veio isso, sabe? Me veio assim, nossa, tá aí o ressentimento, porque a devoção é a gente amar, né? A gente está em total amor, a gente está em total confiança, a gente está em bem-aventurança ou caminhando nesse sentido para sentir isso com mais força, né? E esse desajuste com o mundo externo nos colocaria muito distante dessa devoção e talvez o sentimento mais próximo, que me parece, Baba não fala isso, mas é só eu realmente refletindo, né, que seria o de um ressentimento, né, como se a gente tivesse lá no inconsciente ressentido por estarmos tão desconectados, né, tão desconectados na nossa vida externa, daquilo que é o que a nossa alma pede. Então, assim, foi mais um processo, foi uma intuição, assim, não sei o que vocês pensam, mas me veio como intuição, porque talvez seja tão natural, né, seja tão, infelizmente, tão corriqueiro a gente viver momentos, ou ter vivenciado momentos de ressentimento. Talvez esse ressentimento, essa amargura, né, talvez vocês vão lembrar de fases da vida em que a gente teve assim, eu lembro de vários momentos em que eu estava bem ressentida, bem amargurada, e eu percebo que era isso, que era a minha alma querendo uma coisa e a minha vida externa me deixando tão distante daquilo que parece. Hoje, olhando para lá, eu entendo dessa forma, né? E por isso que esse desajuste externo, nos colocando num estado psíquico mais ou menos dessa forma, nos deixaria tão distante da devoção. Mas enfim, só para viajar um pouco aqui com vocês, dessa intuição que me veio. Tá? Se quiserem comentar também.
Você quer falar? Não, eu tô refletindo um pouquinho, mas é aí que o Baba ele fala, né, para a gente ter como missão a prática espiritual, o culto espiritual como prática. Porque aí ele explica também, né, quando você tem essa visão, por isso que entra aí a racionalidade para a gente levar o neo-humanismo para mais pessoas. Né? Quando você entende de que nós viemos de uma mesma fonte criadora, origem, e tudo que permeia o universo está interconectado. Então, quando você recebe um conflito externo, se você tem esse olhar, essa visão de que tudo é manifestação de uma consciência suprema, por mais que seja desconfortável, ainda aquela revolta interna, ela vai gerar um choque em você, um conflito psíquico que vai te forçar a buscar uma conexão contigo mesmo, ou avançar num sentido de autoconhecimento, de conexão mais espiritual, esses desajustes internos. E eu acho que aí esse conflito externo vai forçar o despertar também dessa devoção. E aí, nessa despertar da devoção, você começa a ter a resposta, né, adequada para resolver o conflito externo. E assim, as coisas vão caminhando no sentido a equilibrar. É o que me parece. Assim, né? Eu acho que é um processo, assim, né? Tanto que o Baba fala assim, não existe evolução sem conflito, sem choques e coisões. Mas isso só vai ser possível se a pessoa tem um mínimo, aquele 1% de conhecimento, de racionalidade, autoconhecimento um pouquinho, né, de como as coisas funcionam, o porquê de cada coisa. Então, sim, porque senão ela cai, né, no sentimento de frustração e se perde ali. Sim. E na sequência, o Baba começou a falar então do geossentimento, né? Então aí que ele começa a falar do geossentimento, e é interessante porque ele vai falar sobretudo do geossentimento e do sócio-sentimento. E para cada um deles o antídoto é diferente, né? No geossentimento, o antídoto é a mente racional, ele não explica isso, né? Não tem uma explicação assim do porquê que para o geossentimento, né, eu combato o geossentimento a partir de uma mente racional, né, que é o que a Didi estava falando. Mas e por que para o sócio-sentimento a estratégia é a devoção? Né? Que ele, na verdade, é a mentalidade proto-espiritual, que é como ele chama, que está vinculada à devoção, né? Porque a mentalidade proto-espiritual significa a espiritualidade que leva à união do ser individual com o ser supremo, como está lá na nota de rodapé do 18. Então, o fato é que, para mim, não está claro. Não sei se para vocês algo tenha clareado aí de porquê, né, que o geossentimento a gente resolve com a mente racional, e aí a mente racional, né, o desenvolvimento dela se dá naqueles dois estudos, o estudo das questões mundanas, né, a ponto de a gente visualizar as injustiças do mundo, as ignorâncias do mundo, né, enfim, ter maiores conhecimentos, e por outro lado o estudo espiritual, que é o Swadhyaya. Para vocês têm alguma explicação aí do porquê que o geossentimento se combateria com a mente racional? Por causa do dom? Eu não posso falar, né? Pode. Eu tenho que falar por último. Não, tô brincando. Mas bom, vocês podem falar primeiro, né? Vocês estão tudo no mudo, se alguém quer falar, tem que abrir o microfone, viu? Eu quase falei, mas eu vou ficar quieta. Porque para mim não fica tão claro, né? A Didi tá aqui, ela falou do dogma. Fala, Elina. Mas se a gente para combater esse geossentimento, ele fala para a gente estudar, então você vai estudar não só o lugar onde você nasceu, a sua história, a história das suas nações, mas todas as outras.
né? Vai ampliar. O Baba fala para a gente fazer esse conhecimento ser amplo. Então, a gente vai além daquilo que nos é trazido e vai entender, por exemplo, que os povos andinos hoje estão comemorando 5.273 anos, que é a contagem longa do tempo deles, que eles reverenciam o Rei Sol. É semelhante à história do povo que vivia lá na Galiléia, Mediterrâneo, os judeus, que também têm mais de 5.000 anos de história. E a gente vendo nessa longa história do mundo, vai ver que em todos os lugares, em todas as terras, tiveram coisas boas e coisas ruins, que a gente evoluiu parecido. Então, não tem porquê a gente dizer que aqui é melhor, essa é a pátria do Evangelho, essa é acima de todas as coisas está esse lugar. Não, esse lugar está junto com todos os outros lugares. Então, a partir do momento que você olha para o mundo como um vasto mundo e pequenininho no universo, eu penso que dessa forma é bem racional você ver que não existe razão nenhuma para ter um sentimento ou ufanista, ou patriotista, ou coisa do gênero. E daí ele faz com que todo mundo seja realmente universal, né? E no outro combate, quando ele fala dessa questão que ele do sentimento social, que é sócio sentimento, é porque eu penso que dentro dessa devoção estão o sentimento maior, assim, um amor, né? Um amor verdadeiro por tudo, e daí você começa a sentir amor por tudo, e parece que esse amor é realmente revolucionário, como aquela nossa amiga falou na semana passada, no encontro passado, que o amor está dentro da revolução. É ele que revoluciona. Então, daí você perde isso. Eu entendi dessa forma, assim, para mim ficou claro assim, não sei se é isso, Didi, que a Didi vai falar agora. Falei? Eu não lembro. Mas tá ótimo, eu entendi. Eu fiquei com a impressão que parece que para combater o geossentimento, a mente racional é suficiente. Tá, Chetana, boa noite, querida. Caiu de paraquedas, ela disse. Ok. Mas que para o geossentimento a racionalidade é suficiente. Mas para o sócio-sentimento, né, a devoção seria necessária. Ele não coloca nesses termos, mas porque realmente a devoção verdadeira, real, é a que faz a gente sentir um amor por tudo. Então não faz o menor, né, não só um amor por tudo, como eu identificar como tudo sendo manifestação de uma mesma consciência, de uma mesma divindade. Nessa perspectiva não faz o menor sentido eu diferenciar as culturas, as sociedades, né? Então, para o sócio-sentimento, a devoção seria, né, o antídoto, digamos assim, mais eficiente, porque eu derrubo todas as barreiras na medida em que eu vejo tudo como manifestação de uma divindade. Para o geossentimento, é claro que a devoção também ajudaria, porque ela é maior, inclusive, né, ela é mais poderosa em termos de compreensão, de nos levar a uma compreensão mais verdadeira do que a própria racionalidade, mas a racionalidade já seria suficiente, né? Bastando a gente ter informações, né, a gente conseguiria já eliminar as perspectivas do geossentimento, que ele também chama de fascistas, né? Ele usa essa expressão também. Interessante, né? Atualíssimo. Podem ir trazendo, tá? Agora eu vou aqui mais acompanhando, mas podem vir trazendo. E o legal é que daí Baba fala, né? Olha só como parece tão complexo, mas parece tão simples ao mesmo tempo. Essa mentalidade proto-espiritual, né? Que é então o que é necessário para a gente combater o sócio-sentimento, a base dela é o princípio da igualdade social. Né? E o princípio da igualdade social, então, a gente olha para ele de uma forma bem material, que é o Sama Samaj Tattva, né? De todos são iguais.
Mas aqui, e a gente está falando aqui numa perspectiva que não se limita a isso, né? Não só da igualdade social, nessa perspectiva material, mas também nós somos iguais porque nós somos consciência, integramos no mesmo todo, e aí que a devoção, ela é digamos assim, ela é uma palavra que a Didi usava muito, que é a palavra de Baba, né? Como é que é o pináculo da glória. O pináculo, digamos, o máximo, o auge da igualdade é a devoção, né? Porque uma coisa é eu, racionalmente, materialmente, tentar ver todos os seres com os mesmos direitos, né? mesmas necessidades, de a gente tentar criar as mesmas condições. Mas outra coisa é a devoção, onde eu realmente sinto, sei que no mais profundo, na raiz de cada ser, lá na sua essência, todos somos iguais, né? Então a devoção, ela é assim, é o princípio da igualdade social radicalizada, né? Eu acho assim, eu entendi essa coisa de todos são iguais, mas tem que respeitar a diversidade das habilidades, né? Nesse sentido. Isso é importante. Sim. Senão vira outra coisa. Sim, daí senão vira já que as pessoas, né, gostam de associar essa frase com outra coisa. A diversidade, ela é importante. O Baba fala que a sociedade é como um buquê com diferentes flores, né? Com diversidade de diferentes cores e flores, assim. E aí o Baba é engraçadinho, né? Porque ele diz que ele não está usando essa palavra, mas ele lá no início, né, na página anterior, ele fala do cinismo como sendo quando o aspecto interno é deixado de lado, né? Que definição interessante de cinismo também, né? Cinismo é quando tu deixa de lado o aspecto interno. Mas quando ele vai então falar da importância fundamental de Sama Samajtattva, ele vai dizer que se faz o bem, dizer que se é bom sem respeitar Sama Samajtattva é como se fosse talvez até um cinismo, né? Não é o que ele usa aqui, mas usando a palavra, porque não tem como, né? Tu ser bom, tu fazer o bem, se tu não respeita o princípio da igualdade social, né? Isso seria tão básico. Inclusive no nível material mesmo. Né? Essa palavra Sama Samajtattva também está dizendo do equilíbrio, né? É você viver, agir de acordo com que não perca o equilíbrio do bem-estar coletivo, o equilíbrio do bem-estar do meio ambiente, dos animais, assim. Agir dessa forma. Sim. E ali na página 19 tem uma frase, assim, um parágrafo, que para mim é muito, muito importante. Bem logo depois ali da citação do Tagore, quando o Baba diz o seguinte: esta Sama Samajtattva é a fundação sólida da sociedade, ou seja, o princípio da igualdade social é a fundação sólida da sociedade. Sem ele, a sociedade não tem uma base, tem uma fundação, ou a fundação não é sólida, é instável. E o que é que mantém o dinamismo nesta fundação sólida? O que mantém que a sociedade seja dinâmica, tendo em conta essa fundação sólida? É a estrutura psíquica proto-espiritual, a mentalidade proto-espiritual. Então, ou seja, a ideologia, a visão ideológica do coletivo, aonde esse coletivo quer se mover e onde ele quer chegar. Que é a busca da união, é o yoga, né? Que é o que ele tinha definido antes, a mentalidade proto-espiritual significa a espiritualidade que leva à união do ser individual com o ser supremo. Então, a fundação básica da sociedade é a igualdade social, né, que é um plano mais material. E o que permite o dinamismo sobre essa base que é sólida, como ele faz questão de dizer, é a mentalidade de que nós todos devemos buscar, né, a ideologia que nos sustenta, que nós devemos todos buscar chegar a unificação, a união da consciência individual com a consciência suprema. E aí eu acredito que tenha milhões de coisas dessas frases, sabe? Milhões de coisas aí no meio. O que tudo isso está querendo dizer é que nós somos diferentes, que nós estamos cada um em níveis diferentes da caminhada evolutiva. Tem muita coisa aí, eu acho. O objetivo tem que ser que todos os seres alcancem o progresso físico, mental e espiritual. Isso,
Essa é. Aham. Buscar essa igualdade material, né? Mas tendo essa base e construir isso com a ideologia de que todos vamos chegar ao estado de yoga, né? Não sei se está claro, se vocês estão concordando, se está fazendo sentido. É ter isso como meta, né? Ter isso como objetivo de todo o movimento, né? Social. Aí entra aquele Sanghajavan, né? Mover junto na mesma direção, né? Com o mesmo princípio de união das mentes, expansão da consciência. Sim, aquele mantra é lindo, né? O significado dele é lindíssimo mesmo. É bem isso, é bem isso. Bem lembrado. E aí, fala, Chamita. Quando eu escuto falar em igualdade social, né, e que o Baba coloca também a questão da diversidade, é que a igualdade social não quer dizer a igualdade social, ela diz que todos têm a possibilidade de fazer, e dentro do seu espaço, do seu tempo, né, das suas vivências, e respeitando essa diversidade, porque senão fica tudo muito igual, né? Então, e não é todo mundo, porque né, como algumas filosofias, que todos têm de ter os mesmos bens materiais, né? Não é isso, né? É muito pelo contrário, se eu tenho mais bens materiais, eu posso fazer muito mais coisa, mas é o desrespeito por aqueles que têm pouco e que sem dar condições para eles, né? Então, essa é a palavra que surgiu até nos documentos oficiais de educação, a equidade social, né? Que foi distorcida por conta disso. Né? E tem até algumas charges, né? E alguns vídeos tentando explicar isso, né? Tu coloca todo mundo numa mesma linha e põe para correr, né? Tem um que comeu, tem outro que não comeu, tem um que está fraquinho, tem outro que está doente. Alguém vai chegar o mais forte, que teve mais condições, né? E aí a gente fala de possibilitar, de dar possibilidade a todas as pessoas para alcançarem, para poderem ter acesso a isso tudo, né? Sim, isso é muito, muito importante também, só para complementar, Chamita. O Baba, ele fala assim, no Prout, que aí entra o termo de ser progressivo, sabe? Por exemplo, se hoje eu trabalho com enxada, né, eu tenho essa habilidade, a cooperativa onde eu estou trabalhando tem que me ensinar, criar condições para me aprender a trabalhar com máquinas. E assim vai, sabe? Dá uma visão. Se hoje eu aprendi a trabalhar com máquinas, agora a cooperativa tem que abrir oportunidades para ajudar a pensar em grande escala, né? E assim vai, de repente virar um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, né? Então gerar essas oportunidades para a pessoa não ficar estagnada o resto da vida naquela habilidade. Ela tem que desenvolver todas, né? A física, a psíquica e a espiritual também. Então, sempre nessa visão, assim, por isso que fala que a sociedade ela se move no dinamismo. Né? Então, tipo, a pessoa ela tem habilidade só de trabalho físico, ela não pode passar a vida inteira só desenvolvendo um trabalho físico. Ela tem que ter oportunidade de desenvolver a intelectualidade também, né? A criatividade e o movimento dela. A sociedade prautista, ela tem que dar essa oportunidade para a pessoa progredir, né? Dentro das condições, né? Todo mundo vai ter acesso e oportunidade, mas aquilo que ela consegue, ela também, dentro ali, ela tem uma visão de progresso, sempre de visão de progresso. E ela vai receber de acordo com o esforço dela, de acordo com a habilidade dela também, né? Então, é muito, muito legal. O Baba fala, se o médico precisa de um helicóptero, é importante, porque aí ele vai salvar a vida de mais pessoas. Mas a sociedade toda vai se esforçar para que esse bem comum, para que esse helicóptero se torne um bem comum para todo mundo. Mas, claro,
primeiro vai chegar no médico, né? Porque o trabalho dele é importante. Ele precisa se deslocar mais rápido. Mas a sociedade está se esforçando para que todos um dia cheguem também nesse patamar. Aí o médico não vai ter mais helicóptero, a ciência vai avançar e ele vai fazer teletransporte. Então é nessa lógica, sabe? A gente vai indo assim. É muito bonito. Queria estar aqui para ver. Vai estar. Não sei. Vamos voltar para ver. Alguém quer comentar algo? Podemos seguir? Tá. Então, se encaminhando para o fim, chega um aspecto muito bonito, que é a gente perceber que Baba traz a devoção em 3 níveis. Ele fala a devoção como culto, né, que ele cita aqui nessa mesma página, né, que ele vai dizer, uma vez que a pessoa se estabelece no fluxo proto-espiritual, o que acontece na sua mente? A devoção como um culto, ou seja, como prática, se transforma. Então, bom, tinha a devoção como prática, como culto, né? Eu me esforçar, que é o que a Samboda também estava dizendo. Eu não sei se eu sinto tudo aquilo ali, mas estou ali, estou praticando, né? Então, é como culto, é como prática. Mas quando esse fluxo proto-espiritual, né, essa vontade de unificar a consciência individual com a consciência suprema, quando isso se estabelece, né, como um fluxo, né, na mente da pessoa, a espiritualidade, a devoção como culto, se transforma a devoção como princípio. Né? Então, é transformada em devoção como um princípio. E é somente nesse estágio, quando a devoção é um princípio, que a gente pode lutar contra o sócio-sentimento. Né? Então, quando a devoção se torna algo que é uma verdade para mim, que é um pilar na minha vida, que é um princípio, não é só mais uma prática, mas é algo que é uma raiz para mim, um princípio. E mais adiante ele vai dar ainda um outro passo, a devoção ainda um outro nível. E no final da página ele vai dizer, quando este neo-humanismo atua no âmbito externo, então a devoção interna como princípio, a gente já estava falando de devoção como princípio, é transformada em devoção como uma missão. Ai, que coisa linda, né? Então, a devoção como prática, é por onde a gente começa. É o nosso esforço, a nossa sadhana, né? E aí se torna princípio e a sadhana se torna natural. Já não é mais chato ali estar fazendo as coisas, já não é frio, não é mecânico, virou um princípio para mim, né? Algo básico. Mas quando essa devoção interna vai para o mundo externo, ela se torna uma missão. E aí, olha esse trecho de Baba, eu vou ter que ler. Finalmente, na última página, na 20, a fonte de inspiração para este neo-humanismo é a espiritualidade como um culto. Né? A fonte de inspiração é a espiritualidade como culto, como prática. Começa lá no início, a prática. E quando esse neo-humanismo emergente transborda em todas as direções, tornando todas as coisas suaves e cheias de bem-aventurança, unificando a vida individual com a vida coletiva e transformando esta terra em um céu de bem-aventurança. Este mesmo estado de realização suprema é o estado da espiritualidade como uma missão. Né? É quando você, então, né, você avançou no nível de a devoção de prática, ter passado para princípio, e agora ela é uma missão sua. E aí a gente pode lembrar lá no início do capítulo, quando o Baba disse que as pessoas inteligentes, na página 16, não devem mais permanecer silenciosas, mas sim exortar todos a se oporem. Por exemplo, ele estava falando do geossentimento, mas a qualquer tipo de não universalismo, né? Então, chegamos na devoção como missão. Devoção como missão. Eu me veio o exemplo do Tito. Me veio o exemplo agora, né, ouvindo assim, de como que é isso na prática, sabe? Aí eu vou dar o exemplo de como eu me senti quando eu recebi a mensagem do Tito, que é lá que faz o projeto não sabe? Bom, teve a temporal e tem um projeto num bairro
coordenado por esse senhor que chama Tito, e o vendaval temporal levou o teto lá. Voou o teto e entrou água tudo na cozinha, onde ele cozinha para 300 famílias, segunda, quarta e sexta. Então, toda a doação que a gente recebe, a gente leva para eles. E aí ele me mandou uma mensagem. Vai cair em 10 minutos. E aí, na hora que eu ouvi a mensagem dele, assim, falou assim, olha o que aconteceu com a tempestade, não tem como não ficar em depressão, muito, muito, assim, muito abalado, né? E eu ouvi aquilo, um dia antes eu encontrei ele aqui, ele veio aqui ajudar na nossa associação. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, sabe quando você não pensa, você simplesmente... eu vou fazer isso, não importa, eu vou fazer isso, né? Eu vou, como fala, eu falei, Tito, não se preocupe, a gente vai resolver isso. Não sei como. Aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Você simplesmente abraça a causa, assim, sem pensar. É uma coisa que é um sentimento, assim, sabe, de querer cuidar e de amor, assim, de ver, sabe, ali uma coisa muito, muito bonita, né? E é uma energia, uma força que surge, assim, tipo, e você faz, como isso se torna uma missão, sabe? Enfim, a gente fez o que estamos fazendo, o que está ao nosso alcance. Mas esse primeiro sentimento é muito forte. Você assume a responsabilidade, eu vou fazer alguma coisa. Aí você vai até... Eu fiquei o dia inteiro na frente do computador hoje, fazendo alguma coisa para essa causa, e tá funcionando, tá funcionando. A Kuchaline também ficou, né? Então acho que é bem isso, né? Quando você tem a espiritualidade, tu entende, vai praticando diariamente, o universo te manda a oportunidade de você expressar isso, pôr para fora, né? Agir no mundo lá fora. E isso flui, isso flui como uma missão mesmo. Então a missão agora nossa, estou dando exemplo, tá? Prático. Mais urgente agora é conseguir lá arrumar o teto, construir um teto. E Baba diz, esse estado da espiritualidade como missão é o estado mais elevado da realização da vida humana, a fonte de toda inspiração. Que lindo também, né? Que lindo. Uhum. E é muito bonito, porque você olha o outro como sendo a coisa mais importante do universo. É o outro, sabe? Tu nem olha para suas fraquezas, para suas limitações. É muito bonito. Meninas, querem comentar alguma coisa? Senão a gente já vai para a relatoria. Como é que estão? Foi tranquilo? Alguém quer dizer algo? Vocês têm umas carinhas lindas. A Lina ou é o filho ou o cachorro, né, Lina? Tu tá aí, ó, se safando. Não dá nem para falar. Nossa, esse cachorro é muito grande, né? Esse teu cachorro é enorme. Ele é um bobão. Ele que estava de cabeça para baixo um dia com os pés na parede, será? Eu acho que vamos para a relatoria, então? Eu tenho medo que caia, tem 6 minutos ainda. Chamita, dá tempo, será? Fazer uma leitura. Tu tá no microfone fechado, Chamita. Eu ia falar sem ter o microfone. Eu vou deixar do entusiasmo e vou passar direto para a questão das discussões, né? Então, a Chamita, o aprofundamento das questões, né, a partir de alguns pontos específicos. A Samboda falou sobre a falta de ajuste interior com o mundo exterior, e quanto mais desajustado no campo interno, mais eu estou mais há desajustes no mundo exterior. A mente torna-se mais estável a partir da devoção. O sentido da yoga, a união, e a diferença, e ela apontou ainda a diferença entre humanismo e neo-humanismo que o Baba coloca nesse texto. A Elina, a dúvida sobre o Pat, que a Didi e a Kuchaline colocaram, que é o estudo das coisas do mundo,
a Luciana apontou como é importante a divulgação do que se aprende, né? E que ela tem essa proposta de estar divulgando. Aí tudo que aprende, e a Didi, quem já sabe, mostrar para as pessoas quando é exploração, né? Quem já sabe, é importante mostrar para as pessoas quando elas estão sendo exploradas. Eu fui escrevendo aqui. A Samboda, a devoção como um culto é transformada em princípio. A Didi acrescentou, a devoção é associada ao fanatismo, mas a devoção é um processo, é um sentimento de entrega. O Chaline contou a experiência, né, da vivência da entrega no aniversário do Baba, e que é preciso ter paciência e persistência. A Elina, a devoção como ser supremo, e ela trouxe a frase do Einstein: existem duas formas de ver as coisas, ou nada é milagre, ou tudo é milagre. A Didi colocou que a entrega acontece gradualmente. A Kushalini, a devoção como nosso maior tesouro é que afasta os obstáculos. O desajuste externo talvez tenha um efeito de ressentimento. Se a devoção é estar na bem-aventurança, talvez o nosso maior problema seja os desajustes com o mundo externo. Isso nos afasta da devoção. A Didi, o Baba explica isso. Viemos de uma mesma fonte e, se percebemos os desequilíbrios externos, é o que nos provoca esses desajustes internos, mas eles nos levam a evoluir. Não há evolução sem os choques. Kushalini, no geossentimento, o antídoto é a mente racional, as questões do mundo e o estudo espiritual. A Elina vai estudar, ampliar os conhecimentos de outro. Ela colocou que, ao estudar o conhecimento de outros povos, a gente começa a perceber e avança, e ver que não é só o nosso espaço geográfico, e sim, nós precisamos ser universais. Aí a Kushalini colocou que a devoção, o Baba coloca no final, a devoção em 3 níveis, como culto, que leva a uma prática, e quando isso se estabelece, a devoção se transforma em princípio interno, que é o neo-humanismo, e o terceiro, quando a devoção interna se torna uma missão. Aí tem o texto sublinhado ali da página 20, que eu não vou ler porque não dá tempo. Esse é o estado mais elevado da realização humana. Jai! Temos 2 minutos, olha aí, que show! Jai! Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Gratidão! E alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu estou impressionada como a Shamita conseguiu escrever tanta coisa. E muito sintetizado, né? Muito bom. Foi ótimo. Bom. Aí eu não posso falar, né? Eu não vou concorrer a relatoria com ela, não. Falar. Não, ela é top relatora. Sim, muito Professora boa. de relatores. Meninas, foi uma delícia mais esse encontro, né? Vamos fazer um print aqui, peraí. Fazer uma fotinho. 1, 2, 3 e já! Fiz aqui, depois eu mando lá no grupo. Gratidão, muito Namaskar, então, uma boa noite, um bom descanso. A gente segue se falando até daqui 15 dias pro capítulo 3. Vamos cantar. Bhavanam Vai Kevalam, cair, até cair. Bhavanam Kevalam, 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 Bhavanam Kevalam,
Babanam Kevalam. Babanam, como eleva a vibração, né? Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Vai falar, Chamita. Babanam Kevalam.